Bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal 4. Hoje nós encerramos o projeto Dependência de Direito Penal 4. Agradeço a vocês por todas as aulas que eu compartilhei com vocês. Espero, sinceramente, que vocês tenham aproveitado ao máximo o material que eu disponibilizei, as nossas gravações. E peço de coração que vocês estudem com muito carinho esse material, que vocês acompanhem com o que vocês estudaram, com o caderno de vocês, esses slides que eu separei para vocês, e tenho certeza que vocês obterão o maior sucesso na avaliação. Separei para esse nosso encontro o Código de Trânsito, a Lei 9.503, para que nós analisássemos as questões controvertidas, as alterações legislativas e os crimes em espécie afetos à Lei de Trânsito. Saliento que a Lei 9.503, seja pelos aspectos administrativos ou penais, é algo que está intrinsecamente no nosso cotidiano. E há uma reiteração, uma sucessão de leis no tempo, que eu sei que às vezes confunde vocês, e nem sempre a doutrina que vocês estudam consegue estar atualizada. Então, uma outra dica que fica é, toda vez que vocês forem estudar qualquer coisa, qualquer tema, primeiro analisem a lei e busquem a fonte no Planalto. Por quê? Para que vocês acompanhem exatamente qualquer alteração que tenha havido na lei. Claro, saliento que no site do Planalto, vocês só terão as alterações que já estão em vigor. Se houver a vacácio legis de alguma norma, vocês não verificarão ali, certo? Bom, quando nós falamos em Código de Trânsito, a pergunta é: qual a objetividade jurídica, qual o bem jurídico tutelado? De forma imediata, direta, o que se protege aqui é a segurança viária. E de forma indireta ou imediata, a vida e a integridade física das pessoas, certo? Então, no primeiro momento, nós estamos diante da segurança viária sendo protegida. Aqui, da mesma forma que na Lei de Drogas, que no Estatuto do Desarmamento, uma das técnicas adotadas foi a adoção de figuras típicas, que são considerados crimes de perigo, e muitas vezes crimes de mera conduta. Situações estas nas quais o legislador se antecipa e sanciona condutas de perigo com o fim de evitar a prática de crimes de dano, crimes nos quais haja a efetiva lesão a bem jurídico. Dito isso, eu já posso citar no primeiro momento o crime de embriaguez ao volante, em que ele é previsto como figura autônoma, no qual a mera conduta de conduzir o veículo sob a influência do álcool, de acordo com os requisitos exigidos pelo artigo 306, que nós veremos daqui a pouco, já consuma o delito. Por que isso? Para se evitar que, em decorrência da embriaguez ao volante, advenha, por exemplo, um homicídio, uma morte. Agora, o raciocínio é: todo crime de dano absorve o crime de perigo. Então, se da embriaguez ao volante advier um resultado mais gravoso, seja lesão corporal, seja morte, estes absorverão a embriaguez. E aí nós vamos discutir se estaremos diante de um homicídio culposo ou doloso, culposo, portanto, previsto no Código de Trânsito, que o Código de Trânsito só prevê as condutas de homicídio e lesão corporal culposos, e se a embriaguez, em sendo absorvida, se ela configurará a qualificadora causa de aumento dessas infrações, certo? Muito bem. Então, no primeiro momento, nós temos no Código de Trânsito um trecho, quando fala dos crimes e das penas, que versa sobre as disposições gerais acerca do Código de Trânsito. Temos lá o artigo 291, que eu transcrevi aqui para vocês. Vocês vão perceber que nessa lei eu optei por trazer a legislação para poder trabalhar em cima delas com o que está em vigor. Estabelecendo, como toda norma especial, que no que ela for omissa ou no que ela não vedar,
aplicar-se-ão as regras previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal, na medida em que tornam-se normas gerais de interpretação para a lei especial. Ainda, o 291 estabelece que para o delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, serão aplicáveis os institutos despenalizadores da Lei 9.099, salvo em algumas situações. Então, a princípio, para as infrações penais de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, serão aplicáveis as medidas previstas na Lei 9.099. Quais são essas? A composição civil dos danos, a transação penal e a transformação da ação penal nessas infrações em ação penal pública condicionada à representação da vítima. Quanto a isto, aplica-se sempre, não tem erro. O que nós temos que perquirir é o seguinte: seja a composição civil dos danos, seja a transação penal, em regra, é aplicável à lesão corporal culposa, exceto, e aqui o 291 nos traz as exceções. Então, em que situações, se houver a lesão corporal culposa, não poderá o agente, por exemplo, transacionar? Se a lesão corporal culposa tiver sido produzida em decorrência da embriaguez ao volante, ou se a lesão corporal culposa tiver sido produzida em decorrência da participação em competição não autorizada, do racha. Ainda, se o indivíduo estivesse transitando em velocidade superior à máxima permitida a 50 km por hora. Se a máxima naquela pista for 60 e ele, ainda que culposamente causar uma lesão, e for demonstrado que ele estava transitando a 111 km por hora, mais de 50, não há que se falar em transação penal. Então, essas são as exceções à aplicação das medidas despenalizadoras da Lei 9.099 em relação à lesão corporal culposa, certo? Fora isso, trouxe aqui algumas questões afetas às disposições gerais que são de suma importância para nós. Uma delas é a aplicação da multa reparatória, prevista no artigo 297 do Código de Trânsito. E o que me interessa aqui é o seguinte: essa multa reparatória, quando aplicada como sanção, ela gerará os mesmos efeitos de uma indenização civil, porque ela será da indenização civil abatida, o valor será abatido. Nos diz lá o parágrafo 3º do artigo 297, isso, que a indenização civil do dano, na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Então, em verdade, a multa reparatória acaba tendo como natureza jurídica ser a indenização civil do dano. Então, muito cuidado, porque há duas situações. Com a reforma de 2008 do CPP, tornou-se plenamente possível que o ofendido, a vítima, no curso da ação penal, já possa solicitar a indenização civil dos danos e essa vir a ser liquidada pelo juiz sentenciante criminal. Caso não seja solicitado pela vítima ou seu representante no curso da ação penal, aí sim a sentença penal condenatória servirá para fins da execução, a deflagração de uma ação civil ex-delito. Mas independente do momento em que é solicitado, seja no próprio curso da ação penal, seja na ação civil ex-delito, nós temos que ter em mente o seguinte: fixada a multa reparatória, ela será abatida da indenização civil. Então, ela perde aqui a natureza de sanção penal e passa a caracterizar-se como uma sanção de natureza civil. Bom, outra coisa relevantíssima, e aqui eu tentei esquematizar ao máximo para vocês, diz respeito à suspensão da permissão ou habilitação, à proibição da sua obtenção para dirigir veículo. Estou falando da carteira de habilitação, certo? O que se questiona é: qual a natureza jurídica
dessa suspensão ou dessa proibição, quando ela pode ser aplicada, quanto tempo ela dura. Então vamos por partes. Primeira coisa, ela tanto pode ser aplicada como medida cautelar, como ela pode ser uma sanção penal. Essa é uma como eu esquematizei para vocês. Como medida cautelar, estabelece o artigo 294 da Lei de Trânsito, que ela pode ser aplicada em qualquer fase de investigação ou da ação penal, que ela pode ser aplicada de ofício pelo juiz na ação penal, que ela pode ser aplicada a requerimento do Ministério Público ou até mesmo na fase do inquérito, da investigação, por representação da autoridade policial. Então, primeira coisa, ela pode ser medida cautelar. Segundo, ela também pode ser sanção penal. Me diz lá, 3 dispositivos me dizem, aliás, o 292, o 293 e o 296. O que eles estabelecem? Como sanção penal, eu tenho possibilidades, quais sejam. Ela pode estar prevista no próprio tipo penal, como é o caso, por exemplo, do homicídio culposo, em que ela está prevista no próprio tipo penal. Então, ela pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as outras penalidades. Se este réu for reincidente em crimes de trânsito, obrigatoriamente ela será aplicada como sanção, me diz o 296. E ainda, ela tem um prazo de duração. Que prazo? De 2 meses a 5 anos. Critério estabelecido na cominação, certo? Muito bem. Ainda nas disposições gerais, o artigo 301 nos chama a atenção acerca da prisão em flagrante delito, no caso de acidentes com vítima. Cuidado com as expressões que estão previstas na lei, porque ela nos diz o seguinte: aquele condutor do veículo, nos casos de acidentes com vítima, que não prestar socorro a ele, será imposta a prisão em flagrante. Na verdade, é o raciocínio inverso. Cuidado, essa omissão só será caracterizada se eu perceber que no caso concreto ele não prestou pronto e integral socorro à vítima porque ele quis, ou seja, ele podia prestar socorro, mas não quis. Prestar socorro muitas vezes é ficar no local, entrar em contato com a autoridade pública e aguardar que ela chegue. Não significa tocar na vítima. Em outros casos, é possível que por estado de necessidade, já que a pessoa causou culposamente aquele acidente, que ela seja obrigada a fugir. Estado de necessidade, senão ela vai ser linchada. Mas no momento em que ela notifica a autoridade pública, ainda que ela não fique no local, ela não está omitindo socorro. Perceberam? Então aqui é a omissão de socorro injustificada. Certo? Bom, chegamos aos crimes em espécie. Sei que eu falei rápido, mas são ponderações importantes. Chegamos aos crimes em espécie. E eu quero, antes de qualquer coisa, fazer as seguintes observações, antes que eu esqueça, porque eu não lembro se eu comentei aqui. 2 infrações que ali estão previstas, 302 e 303, homicídio culposo e lesão corporal culposas, podem ser praticados em via pública ou em via particular. Atenção! Então, nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, não é imprescindível que sejam praticados em via pública. Podem ser praticados em via particular, desde que o agente esteja conduzindo o veículo. É o sujeito que está manobrando na garagem do prédio dele. Vai aplicar-se o CTB? Sim. Ele está manobrando. E o ponto cego, ele foi negligente, não prestou atenção e atropelou um morador ou até o porteiro do prédio, vai incidir o Código de Trânsito, porque ele já estava conduzindo o carro dele. Outra coisa, só existem 3 infrações no Código de Trânsito que admitem o concurso de crimes: lesão corporal culposa, homicídio culposo e a fraude processual. O que eu estou querendo dizer com isso?
Toda vez que eu confrontar, por exemplo, homicídio com embriaguez ao volante, eu terei concurso de crimes entre eles? Não. Eu terei conflito aparente de normas, que no caso a embriaguez será absorvida pelo homicídio. Se eu tiver a participação em competição não autorizada, racha, será absorvido pelo homicídio. Perceberam? Conflito aparente de normas. Então, concurso de crimes eu só tenho entre 302, 303 e a fraude, que é o que nos interessa. O resto será conflito aparente de normas, que é a regrinha. Crime de dano absorve crime de perigo. Muito bem. Comecemos pelo homicídio. Agora já falei, já estou aliviada das principais observações que eu não podia deixar de falar. O confronto com embriaguez ao volante, uma das questões que nós temos, e até hoje não se discute, é se o fato por si só do agente estar conduzindo o veículo embriagado, se haveria dolo eventual em relação à produção do resultado mais gravoso. Muito cuidado. O dolo é inerente à embriaguez ao volante. Ele tem vontade e consciência de dirigir seu carro embriagado. Eu não posso partir da premissa de que o dolo da embriaguez, de conduzir embriagado, se estenda ao resultado mais gravoso. No caso concreto é que vai se perquirir se ele atuou com dolo eventual em relação ao resultado mais gravoso ou culpa consciente. Naquela de que eu sei que eu estou embriagado, mas eu dirijo bem e eu acho que nada vai acontecer, porque eu estou legal. Tenho controle do carro, não vai acontecer nada, vou chegar bem em casa. Certo? Se houver um resultado mais gravoso, e aí o que eu estou falando para homicídio, leia-se também para lesão, eles vão absorver a embriaguez. E aí sim eu vou questionar se a embriaguez será uma qualificadora ou causa de aumento para essas infrações, que a gente já vai ver aqui. Bom, princípio da especialidade, o homicídio culposo e a lesão corporal culposas previstos no CTB afastam a incidência do Código Penal. Claro? Bom, aqui eu falei da via pública ou da particular, mas já vou chamar a atenção de vocês o seguinte. A Lei 13.281, de 4 de maio de 2016, o período de vacatio legis dela é de 180 dias. Razão pela qual a qualificadora do homicídio pela participação no racha, na competição não autorizada, fim do período de vacatio legis, esse parágrafo revogado por essa lei, certo? Uma discussão quando a entrada em vigor dessa lei, na qual nós não sabíamos a diferença entre a qualificadora do... Era grande, era o ponto nodal. Qual era a diferença entre o homicídio qualificado pelo racha, vou falar assim, e o racha qualificado pelo homicídio. Então esse problema foi sanado pela Lei 13.281, ok? Então não vou abordar esse tema em relação ao racha. Vamos lá. O artigo 302 nos traz, em relação ao homicídio culposo, uma pena de detenção de 2 a 4 anos. Bem como, obrigatoriamente, lembram, aquela pena afeta a suspensão ou a proibição em relação à habilitação. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte. Seja o homicídio culposo, seja a lesão corporal culposa, por serem culposos, eles vão admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, se eles forem reincidentes na prática dessas condutas e o magistrado compreender que, pelo disposto do artigo 59 do Código Penal, não mais será possível a substituição, uma das saídas para se evitar a pena privativa de liberdade pode ser o sursi penal, previsto lá no artigo 77 do Código Penal, tá? Mas num primeiro momento, a primeira coisa que vocês vão suscitar a fim de se evitar a pena privativa é a substituição da pena, certo? O parágrafo 3º nos traz causas de aumento, e aqui eu vou salientar só algumas delas, que geram controvérsia, que são os incisos 3, 4 e 5. O 3 fala da omissão de socorro. E aí muitas vezes vocês me perguntam assim, pô, Tuque,
Tá morto, como é que eu vou prestar socorro? A minha resposta automática é: como é que eu vou saber que tá morto? Cabeça de um lado, corpo do outro. Não estou falando desses casos. Estou falando daquele caso em que a vítima está ali, parada, desmaiada, inconsciente. Você não é médico. A morte, lembram, a morte, pela lei de transplante de órgãos e tecidos, se dá por junta médica através do reconhecimento da morte encefálica. Então, mesmo no homicídio, a omissão de socorro é causa de aumento. A questão é, ele tem que entrar em contato com a autoridade pública, com o corpo de bombeiros, e ficar ali parado esperando. Caso contrário, será aplicada essa causa de aumento, sim. Certo? Bom, no inciso 4, nós temos no exercício da profissão, no qual ele transporte passageiros. Vamos imaginar o taxista. Para que incida essa causa de aumento, é imprescindível que ele esteja transportando passageiros. Ou seja, ainda que ele seja taxista, se ele estiver transportando o seu táxi com aquele sinalizador, o bigorrilho, do táxi apagado, ele não está transportando passageiro. Se ele causar um acidente com o resultado homicídio culposo, lesão corporal culposa, que se aplicam as mesmas causas de aumento, eu não vou poder aplicar essa causa, porque ele não estava transportando passageiro. A majorante é decorrente da proteção do passageiro. Então, se eu não tenho esse passageiro, eu não posso falar dela. Bom, o inciso 5 nos traz como causa de aumento a embriaguez ao volante, que a gente acabou de falar. Se é crime de perigo, acaba sendo absorvido pelo homicídio ou pela lesão, e nós vamos perquirir se esse homicídio ou essa lesão foram dolosos ou culposos. A regra: culposos, culpa consciente. E aí o que se faz? Transforma-se numa causa de aumento. Certo, amados? Bom, na lesão corporal culposa, já falei tudo o que eu falei do homicídio, a gente aplica aqui para lesão. Claro, sobre as causas de aumento, sobre o conflito aparente de normas, sobre o confronto com a embriaguez ao volante. Perceberam? Já não discuti o parágrafo 2º em relação à participação em competição não autorizada, tá? O parágrafo único do 303 é claro e faz expressa remissão às hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302 como causa de aumento. Botei aqui 2.4, mas era para ser 2.3, tá? Me desculpem. O 308, vou falar dele, quando nos traz a participação em competição não autorizada, que todo mundo é chamado de vulgo racha, nós temos que ter em mente o seguinte: ele é um crime de mera conduta. Não vou falar que é um crime de perigo, porque nós estamos mantendo a sua constitucionalidade. Ele é um crime de mera conduta. Então, a mera conduta de participar de competição não autorizada em via pública, atenção, amores, lembram que eu falei que só o homicídio e a lesão culposos podem ser praticados em via particular? Então, em via pública, a mera participação configura a infração penal. Então, é um delito de mera conduta. Muito bem. Fora isso, é a mera participação de forma a gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então, ele é um crime de perigo concreto. Eu tenho que provar, no caso concreto, que a participação nessa competição não autorizada gerou risco à incolumidade pública ou privada. Me perguntam muito o seguinte: ele admite tentativa? Aí o que a gente responde no automático? Lógico que não. Crime de mera conduta não admite tentativa. Cuidado. Essa é uma regra que a gente usa lá em penal 1. Aqui nós estamos concluindo o penal. O raciocínio passa a ser outro. Aqui a pergunta que vocês têm que se fazer é: o iter criminis do crime, o iter criminis é fracionável? Este crime é plurissubsistente? Toda vez que vocês afirmarem sim, vocês disserem sim a essa pergunta, é plurissubsistente, o iter criminis é fracionável, ele vai admitir tentativa. Então, atenção, teoricamente, essa infração aqui vai admitir tentativa. Como? Simples,
Os dois carros que vão competir já estão um ao lado do outro, motor ligado, e eles já estão naquela brincadeira de embreagem e acelerador. Não venham me dizer que em racha vai usar carro automático, né? Nem a borboleta não serve. O cara tá lá na embreagem e acelerador. Chegou a polícia. Ele já está conduzindo o carro? Já? O carro já está sob o domínio dele? Já está com o motor ligado? Ele já está regulando o carro? Então ele já deu início aos atos executórios. Sim, a conduta dele pode ser sancionada a título de tentativa, ok? Nós temos uma grande controvérsia em relação a esse delito, porque se ele nada produzir, a mera conduta da participação na competição gerando risco em calamidade pública ou privada já consuma o delito. Entretanto, nós temos uma discussão caso essa infração venha a resultar no mesmo contexto fático, a lesão corporal ou a morte de terceiros. Por muito tempo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os resultados mais gravosos, portanto os crimes de dano, lesão corporal ou morte oriundos da participação em competição não autorizada, configurariam um dolo eventual e, portanto, a lesão corporal e o homicídio seriam dolosos. Absorveriam a participação, mas seriam dolosos, sairiam da esfera do CTB. Entretanto, nós tivemos a alteração desse dispositivo, no qual foi incluso o parágrafo 2º, foram inclusos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º como qualificadoras. Sendo qualificadoras desse tipo penal, a lesão corporal de natureza grave, na verdade equiparada a grave, e a morte. Entretanto, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, com a alteração legislativa, o resultado morte, o resultado lesão corporal de natureza grave, foram atribuídos a essa infração a título de culpa. Expressamente a lei diz, olha, se as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Na verdade, culpa consciente. Então, a jurisprudência entendia como dolo eventual, saía da esfera do CTB. Entretanto, a legislação, ao ser alterada, disse não, isso é culpa consciente, como regra da mesma forma que a embriaguez. Então, se do racho da participação em competição não autorizada vier lesão corporal grave ou morte, serão infrações pré-dolosas e funcionarão como qualificadoras dessa figura típica. Certo? Bom, meus queridos, chegamos então à embriaguez ao volante. Tema também extremamente controvertido. É o artigo 306 do CTB. Eu já adiantei algumas ponderações com vocês aqui, mas alguns pontos são extremamente controvertidos na seara processual. Como assim? Uma das questões diz respeito ao princípio que veda a autoincriminação compulsória, ou seja, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Primeira coisa, o artigo 306 se consuma, e aqui eu trouxe o artigo, no momento em que esse agente conduz o veículo automotor com a sua capacidade psicomotora reduzida em decorrência da embriaguez. Então, portanto, nós podemos questionar se transformou num crime de perigo concreto, porque eu tenho que provar que ele teve alterações na sua capacidade motora decorrentes da embriaguez ao volante. Quando, por outro lado, o entendimento que prevaleça é de que é um crime de mera conduta. Vejam, são conceitos diferentes. Crime de perigo abstrato ou concreto e crime de mera conduta. Quando nós falamos em crime de perigo concreto ou abstrato, nós sabemos que a nossa Constituição de 88 proibiu a caracterização de crimes de perigo abstrato. Ou seja, aqueles que, por absoluta presunção legal, vamos dizer assim, já colocam em risco o bem jurídico protegido. De outro lado, tem-se usado a tipificação de crime de mera conduta
para que nós não entremos nessa discussão, se o perigo é abstrato ou se o perigo é concreto. De qualquer forma, o artigo 306 nos traz a exigência da alteração da capacidade psicomotora, o que nos faz entender que o perigo seja concreto. Fora isso, diante de todas as alterações advindas desse dispositivo, o entendimento que nós temos hoje aqui, pela lei, é o seguinte: como é que nós vamos aferir, no caso concreto, se o indivíduo estava sob a influência do álcool? Então vamos lá. Me diz o parágrafo 1º. Se através de exames ele tenha concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, uma taça de vinho, meia de uísque, 3 chopes, um bombom poderoso, né, com licor, esse percentual por litro de sangue. Se então for feito o exame, e aí é importante, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN que houve alteração da capacidade psicomotora. Por que isso aqui é importante? Se nós partirmos da premissa de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si, pode ocorrer daquele condutor do veículo dizer assim: não vou fazer o teste de alcoolemia. Ele pode fazer isso? Pode. Só que no momento em que ele disser não vou me submeter ao teste, automaticamente ele já está praticando um ato administrativamente sancionável, que é uma infração grave, de natureza grave, administrativa. Ele já vai ser sancionado administrativamente, tá? Que não é nem o nosso objeto, mas eu estou argumentando isso. Mas ele pode dizer: não vou fazer prova contra mim. Só que vejam, mesmo que ele não faça essa prova contra ele, o que a lei está dizendo é o seguinte: se a autoridade pública que ali estiver testemunhar no sentido de que, embora ele não tenha feito o exame de alcoolemia, era visível que ele sequer andava direito, ou que ele abriu a porta do carro e despencou do carro de tão bêbado, ao final das contas acaba sendo irrelevante o exame dele. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então esse é um dos pontos controvertidos. Tudo bem, eu não sou obrigada a fazer prova contra mim mesmo. Tudo bem. A pessoa toma ciência, é autuado administrativamente naquele momento. Ponto. Mas isso vai impedir a instauração de um inquérito policial? Não. Porque a autoridade pública pode testemunhar no sentido de que a embriaguez dele foi comprovada por esses sinais. E aí, claro, vai ser um problema lá da frente, que não é o que eu quero discutir com vocês, eu só quero chamar a atenção disso. Cuidado. Cuidado. Ah, então não vou fazer o teste. Calma. Não fez o teste, mas está normal? É uma coisa. Não fez o teste normal, você aguenta? Em situações que nós vemos, né? Não vou fazer o teste, não. Então desce do carro, não consegue nem descer. Não desce do carro, cai do carro. E aí, torna-se desnecessário, de fato, o teste de alcoolemia. Ok? Bom, e aqui o parágrafo 2º nos traz de que forma poderá ser verificada através do teste. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Saindo isso tudo do exame clínico, que é o óbvio, né? Vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. Claro, observado o direito à contraprova, isso não é uma questão. Certo? O contraditório é outra coisa. Não estamos questionando isso. Mas isso é importante. Qualquer outro meio admitido como tal. A prova testemunhal, o vídeo, até o vídeo do celular de alguém. Gente, foi parar no Facebook, caiu na rede, o sujeito despencando do carro. Aí fica difícil. Tá? Bom, chegamos a um outro ponto, e a gente aqui, por incrível que pareça, conseguimos trazer essas discussões mais controvertidas, no qual nós questionamos a aplicação ou não do Instituto do Perdão Judicial aos delitos de trânsito. Vejam, o Código de Trânsito, a Lei 9.503, é silente, ela nada fala em relação ao Instituto do Perdão Judicial, que nós estudamos lá no Código Penal, para situações de homicídio culposo e lesão corporal culposa, nas quais o sofrimento infligido ao agente, ao autor do fato, é muito mais gravoso do que qualquer sanção imposta pelo Estado. Então vamos pensar naquele pai que culposamente causou um acidente e perdeu o filho, ou perdeu aquele sujeito que
volta do trabalho todo dia, vai e volta com um amigo que também trabalha com ele. E é certo, eles fazem esse rodízio, cada dia vai um com seu carro. E ele perde esse colega de trabalho, que na verdade se tornou um amigo. E nós vamos questionar a aplicabilidade do perdão judicial. Lembram, lá no 291, o artigo 291 nos estabelece que no que for omisso, Código de Trânsito, aplicar-se-ão as regras do CP e do CPP. E mesmo que não seja omisso, no que não for confrontável. Muito bem. Dito isto, eu já sei que eu posso usar o perdão judicial do Código Penal como norma geral de interpretação para o CTB. Perfeito. Então a gente pode aplicar o perdão judicial aqui. Para o homicídio culposo e para a lesão corporal culposa. Se perguntarem se é obrigatório ou facultativo, é obrigatório, porque é o direito subjetivo do réu. O problema aqui é a consequência desse perdão judicial, que nós, em processo penal, chamamos de natureza jurídica da sentença que concede o perdão. Eu trabalho normalmente isso com vocês lá em Penal 2, quando eu falo do perdão judicial, e toda vez que eu toco nele, eu relembro isso. O STJ parte da premissa, pelo verbete 18, de que ela é meramente declaratória dessa causa extintiva de punibilidade. Se ela é meramente declaratória, significa que o juiz pode rejeitar essa denúncia. Claro, o Ministério Público vai oferecer a denúncia por força do princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal. Lembram lá de Penal 2 disso? Só que o magistrado pode rejeitar a denúncia. Porque essa é uma questão de mérito, ele rejeita. Meramente declaratória. No caso de meramente declaratória, desaparecerão todos os efeitos da condenação. Todos os efeitos vão desaparecer. Por outro lado, nós temos que pensar que há situações fáticas em que é necessário que os efeitos da condenação, pelo menos os efeitos secundários da condenação, subsistam. Em que os efeitos primários desapareçam, mas que os efeitos secundários subsistam. Por exemplo, entre eles, eu posso citar a obrigação de reparar o dano. Como? No primeiro caso, eu dei o exemplo do pai, que culposamente causou a morte do filho. Ele vai indenizar quem? Gente, não tem como. Agora, aquele colega de trabalho, né, que todo dia eles revezam, vamos supor que os dois sejam pais de família, os dois tenham filhos pequenos, ou que um deles, esse que tenha vindo a óbito, tenha pais idosos, que ele sustente, que necessitem dele para a sobrevivência. Então vejam, num caso desses, claro que haverá o perdão judicial, direito subjetivo do réu. Entretanto, não poderá ter essa natureza a sentença de meramente declaratória do perdão judicial, ou meramente declaratória de uma causa de extinção de punibilidade. Nesses casos, ao contrário, será necessário que o processo transcorra até o final, que o juiz aplique a sanção e depois ele aplique o perdão judicial. Entretanto, essa sentença será absolutória imprópria ou condenatória imprópria. Isso a gente discute lá em processo. Mas o que me interessa aqui é: desaparecerão os efeitos principais da condenação, mas os efeitos secundários vão permanecer. Quais são os efeitos secundários para nós? A obrigação de reparar o dano. Em que sentido? De que ele possa vir a ser obrigado a subsistir esses idosos, esses pais ou esses filhos, durante um determinado período de tempo. Então, meus queridos, muito cuidado com isso. Vocês já estão acabando direito penal, vocês já estão cursando o processo, vocês já estão, assim, da metade para frente do curso de vocês. Mais do que nunca, nós temos que contextualizar para vocês. Ah, Duque, isso vai cair na prova? Não sei, acho que não, porque isso é processo. Isso tem muito mais um caráter de processo penal. Mas vocês têm que saber isso. Quando o professor de processo penal for conversar com vocês, vocês têm que lembrar dessas situações. Então, tem entendimento majoritário? Aqui não é uma questão de majoritário ou minoritário. Aqui a regra é meramente declaratória, enunciado 18 de súmula do STJ. Mas o Supremo Tribunal Federal admite que em determinadas situações fáticas a natureza dessa sentença seja outra. Para que esse condutor venha a ser obrigado, por exemplo,
a indenizar civilmente a família da vítima. Certo? Bom, meus queridos, dito isto, eu tinha deixado algum campo para observação para escrever, mas eu acabei não escrevendo. O que eu queria chamar a atenção de vocês leiam com bastante carinho, eu falei isso em todos os encontros e vou repetir hoje, leiam com bastante carinho os nossos slides. Qualquer dúvida das gravações, repitam o vídeo, ouçam devagar. Eu sei que eu falo muito e acabei falando rápido, porque eu queria falar o máximo possível de informações para vocês. Acabei sendo acelerada, eu sou acelerada. Se vocês já assistiram alguma outra aula minha, seja de aula a mais ou qualquer outra gravação, vocês até já acostumaram com esse meu ritmo, mas ouçam, peguem a lei, estudem primeiro lendo a lei, fixem o que está em vigor agora. A primeira forma de leitura é a lei, qualquer matéria que seja. Li a lei, pega a doutrina, agora eu vou acompanhar. Isso aqui é controvertido, tudo que era controvertido eu sinalizei aqui. Eu posso não ter falado todas as correntes, mas eu disse a vocês o que era majoritário. Então, vou estudar para a prova agora. Usem como plano de aula, roteiro, os nossos slides. Se vocês fizerem isso, vocês terão um sucesso absoluto na prova de vocês. Eu sei que tudo vai dar certo. Então, de coração, forte abraço a todos. E obrigada, eu botei obrigada aqui, mas obrigada, né? Pelo tempo que eu passei com vocês. Aqui tem o link do meu currículo Lattes, se vocês tiverem curiosidade. E caso alguém queira falar comigo, meu e-mail é daniela.duque@estacio.br. Forte abraço a todos e boa prova.